São 7h10, vamos começar, né? E aí, por chegar depois, vai se adaptando. Eu vou usar o microfone, porque nós precisamos gravar a conferência por uma questão de documentação. Então não se preocupe, está bonito, está feio, não vai aparecer ninguém em especial, é só porque a gente precisa registrar, né, o que vai ser falado aqui, e depois no especial as votações. Então por isso que eu vou usar o microfone só para a questão da qualidade do som. Então, muito boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo aqui. Queria agradecer em especial a presença do Rodrigo, que é o ex-secretário de Cultura, também do Valdir, que também foi ex-secretário de Cultura, da dona Iva, que foi diretora do Departamento de Cultura, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ela lá em 2004, né? E tanto na gestão do Rodrigo como do Valdir, nós sempre estivemos juntos, dando ideias, estivemos podendo participar também. Então é muito importante para mim ter vocês aqui hoje, porque a participação de vocês, as ideias de vocês colaboram com a gente e fazem uma cultura melhor para a nossa cidade, que é o objetivo de todos nós. Também agradecer a presença do Rogério, que é o presidente do Instituto Histórico, e em nome do Rogério, cumprimento todas as demais entidades, tem o pessoal do Casarão das Artes, o pessoal da música, o pessoal da orquestra, meninas do balé, o pessoal do teatro, do apoio da família aí, também todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês, certo? Vou mostrar para vocês aqui o que é a pauta da nossa conferência. Então, primeiro, a apresentação da Lei Complementar 195, que é a chamada Lei Paulo Gustavo. A gente vai fazer uma breve apresentação. Aí, depois, apresentar os resultados da consulta pública, a nossa ideia de proposta de trabalho, e aí a parte mais importante, que são as deliberações. Então, ele vai fazer uma apresentação da lei, depois a gente vai apresentar como é que foi a consulta pública, e o que a gente tem de ideia de trabalho, mas o mais importante são as deliberações, porque ali diz bem, proposta de trabalho, que a gente vai apresentar uma proposta que tem um embasamento na consulta pública, do que outros municípios estão fazendo, enfim, mas as decisões são da Assembleia da Conferência, porque é justamente esse o objetivo da conferência, que esse dinheiro não é meu, não é de nenhum de nós, esse dinheiro é de todos nós, aliás. Então, por isso a ideia é que vocês participem, vocês têm os cartõezinhos depois para votar, a gente vai ter um espaço para discussão, um espaço para dar ideias, para justamente a partir daí surgirem talvez novas propostas e nós possamos chegar no melhor resultado para essa lei que vem para incentivar tanto o audiovisual como também a cultura. Então agora eu vou passar a palavra para o Paulo, ele vai fazer a explicação de toda a lei e aí nós vamos dando sequência. Boa noite a todos. Agradecer pela presença de todo mundo, né? Dar um tempinho do seu dia, né? Do seu final de noite. Vocês sabem que é bem difícil, bem complicado, né? Nesses horários, mas estamos aí para construir, né, coletivamente a implementação da Lei Paulo Gustavo no Palmeiras. Então, a Lei Paulo Gustavo, a Lei 195, a Lei Complementar 195 de 2022, ela se originou, né, dentro do contexto da pandemia, ainda ali nos laços da pandemia, ali em 2021 ainda. O Paulo Gustavo, como todos sabem, foi um ator, né, um cineasta brasileiro que acabou falecendo durante a pandemia e o nome dele acabou sendo feita essa homenagem a ele dentro dessa lei emergencial, que já vinha na esteira ali da Aldir Blanc também. Claro, os maiores efeitos, os maiores danos da pandemia já passaram, porém o setor artístico continuou sentindo esses efeitos ao longo dos meses ainda. Então, mesmo agora, 2 anos depois, desde o início dessas discussões, estamos aqui falando sobre ela, enfim, tentando implementar esse recurso todo que estava parado lá no fundo de incentivo ao audiovisual brasileiro. Então, a lei Paulo Gustavo, 195 de 2022, os decretos ali, né, os decretos de regulamentação da lei, a gente está falando do 11.525 ou 11.43, todos de 2023 agora. Muito importante dizer que a lei Paulo Gustavo, lá no início, lá em 2021, ela ainda estava ligada ao Ministério do Turismo, porque não existia o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura era uma secretaria especial dentro do Ministério do Turismo. Em 2023, nós tivemos uma aceleração muito forte desse processo, exatamente por conta da reativação do Ministério da Cultura. Foi uma ação muito importante do governo federal. Enfim, então, o Fórum de Gestores Municipais da Cultura em Curitiba foi lá em 2022. Posso dizer que foi o primeiro momento de capacitação de fato, que o governo do estado chama os gestores
municipais, enfim, para explicar qual é o andamento da lei, os valores e tudo mais, como que os municípios deveriam agir para poder estar recebendo esse recurso. Além disso, ali, então, o primeiro encontro de gestões da cultura em Irati foi um outro momento, no começo desse ano. Tivemos uma conversa com a secretária de Estado de Cultura, a Luciana Casagrande. Ela nos explicou todo o passo a passo, enfim, atualização dos procedimentos, municípios que estavam atrasados, municípios que estavam mais adiantados, enfim, todo esse andamento. Inclusive, o governo do Estado disponibilizou trabalhadores da cultura para fazer esse ajuste, né, em todos os municípios. Então, no caso de Palmeiras, nós tivemos inicialmente um artista cultural chamado Servilho Roque e depois a Andressa de Oliveira. Foram duas pessoas que nos ajudaram muito, porque eles eram encarregados, né, contratados pela Universidade Estadual de Ponta Grossa para fazer esse andamento pelos municípios, fazer esse acompanhamento e saber como estavam dando esses preparativos para a lei. Então, basicamente, esses contatos dentro do governo do Estado, né, e esses fóruns, né, de gestores municipais que foram o que nos deram essa capacitação para poder fazer a implementação da lei. Aqui a gente deixou alguns links, que são links mais recentes, agora de agosto, né, que foi do próprio Ministério da Cultura. Então, o Ministério da Cultura fez seminários, né, ao longo das últimas semanas, exatamente para que nós, gestores, pudéssemos aprender como fazer, não só o plano de ação, mas também como elaborar os editais, como fazer as conferências municipais, toda a questão jurídica também envolvendo a Lei Paulo Gustavo. Então, né, apresentando para vocês a Lei Paulo Gustavo, então ela viabiliza, né, o maior investimento direto no setor da cultura na história do Brasil. Então, isso é muito importante. Então, era um dinheiro que estava parado nos fundos de fomento à cultura e que agora estão sendo ativados, enfim, repassados para os produtores culturais através da Lei Paulo Gustavo e também futuramente teremos também a Lei Aldir Blanc II. Então, no caso, de 3.862 bilhões de reais. Então, é muito, muito dinheiro. Tanto que, basicamente, praticamente todos os municípios do Brasil vão receber uma quantia em dinheiro. As condições para a execução da Lei Paulo Gustavo foram criadas por meio do engajamento da sociedade, isso é muito importante. Então, falar em 2021, como eu falei, né, partindo do Senado Federal, do senador Pedro Rocha, o partido dele, essa iniciativa de fazer a lei, passou pelo Congresso Nacional, né, pela Câmara dos Deputados, aprovado por todas as instâncias. Quando foi para a promulgação do Presidente da República, na época foi vetado todos os artigos da lei. Isso retornou para o Congresso reenviou, e aí não teve alternativa, teve que sancionar a lei. Porém, o próprio governo federal entrou com uma liminar na Justiça. Essa liminar acabou barrando a lei do Paulo Gustavo, ela em 2022, e só agora, no começo de 2023, o STF derrubou a liminar. Então, por isso que teve essa aceleração do processo da Paulo Gustavo em 2023. Muita gente vem comentando com a gente, desde 2021, eu acho. Poxa, a lei Paulo Gustavo, como é que anda? A lei Paulo Gustavo, 21 passou, 22 inteiro passou, todo mundo perguntando, gente, não tem notícia, está demorando muito, 2023 que a gente teve uma aceleração desse processo. Então, 2023, então, a recriação do Ministério da Cultura, como eu falei, foi o que abriu o caminho realmente para a implementação da lei. A legislação aplicável ali, então, são os decretos, né? E ali, por último, também as instruções normativas, que são basicamente pequenas instruções que o governo federal, o INC, vai enviando para os municípios, exatamente por conta das dúvidas. Vale lembrar, a lei ela começa lá no contexto da pandemia, então vários artigos dela se referem ainda a isolamento social, enfim, a lockdown, e isso foi tendo que ser reajustado ao longo desses meses todos. E a própria questão de orçamentos, valores, artigos pequenos ajustes vão sendo feitos, exatamente para poder auxiliar nós, gestores culturais do município, a poder implementar a lei aqui em Palmeiras. Então, aqui no caso de Palmeiras, são R$ 324.976,31. Então, esse é o valor total da lei aqui para Palmeiras, que foi repassado para nós. Esse valor ele se divide, então, lá segundo a própria lei, no artigo 5º dela, no inciso 1, 2 e 3, então, está ali bem especificado, então, no inciso 1, R$ 172.000, R$ 172.172,45. Já no inciso 2, R$ 39.354,73, e no inciso 3º do artigo 5º, R$ 19.758,56. Já no artigo 8º, inciso 1, 2 e 3, são R$ 93.690,67. Só para explicar para vocês, artigo 5º, né, incisos 1, 2 e 3, se referem ao audiovisual. Então, toda a parte do audiovisual são esses três incisos ali.
Já no artigo 8º, são as outras áreas culturais. Tá? Então, a maior parte do recurso realmente é para o audiovisual e uma pequena parte é para as outras áreas culturais. Então, está ali, né? Então, o montante previsto, né? Pegando da lei federal. Então, a maior parte dele vai para uso exclusivo do audiovisual. Então, já deixar bem claro para quem tem alguma dúvida ainda, então, a maior parte realmente do recurso é para isso. No artigo 6º ali, então, inciso 1º, apoia produções audiovisuais de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento. Então, esse é o primeiro inciso, né? O inciso 1º ali do artigo 5º, no caso do artigo 6º também. Já no segundo, apoio a reformas, a restauros, a manutenção e a funcionamento de salas de cinema. Então, no primeiro a gente está falando de projetos no material audiovisual, longas-metragens, curtas-metragens, documentários, e no segundo a gente está falando então de apoio às salas de cinema. Tá? Já no terceiro, então, capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes, a realização de festivais e mostras de produções audiovisuais. Então já é mais referente ao que? A parte de capacitação, a parte técnica já dos profissionais do audiovisual. Passou. Do artigo 8º, então, né, das outras áreas culturais, não tem, no artigo das outras áreas culturais, não está especificado exatamente o tipo de área cultural nem nada, tá? Então, o que é? É basicamente assim, todo aquele valor de R$93 mil vai todo para aquela área. Então, a gente vai ter que dividir tudo isso em várias áreas culturais ali. Então, primeiro, né, apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa, economia solidária. No ensino segundo, apoio de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, a agentes, a iniciativas, a cursos ou produções ou a manifestações culturais. Então, são todos os projetos, enfim, referentes a diversas áreas culturais, além do audiovisual. E o terceiro, né, desenvolvimento de espaços artísticos e culturais de microempreendedores individuais e de microempresas. Então, essa que é a gama, vamos dizer assim, de pessoas, de projetos que podem ser beneficiados com a Lei Paulo Gustavo. Então, quem pode se inscrever nos editais da Lei Paulo Gustavo? Qualquer agente cultural. Então, não há qualquer pessoa que seja agente cultural, seja produtor cultural, trabalhador da cultura, pode inscrever o seu projeto e concorrer nos editais. Então, quem pode ser agente cultural? Então, poderão ser agentes culturais, né, destinatários do documento cultural, os artistas, os produtores culturais, os gestores culturais, os mestres da cultura popular, os curadores, os técnicos, assistentes e outros profissionais dedicados à realização de ações culturais. Então, basicamente, qualquer pessoa que trabalha com cultura pode ser, né, é um agente cultural e pode, sim, então, concorrer nos editais. Vamos ver. Aliás, desculpa, na hipótese de agentes culturais, isso. Os agentes culturais poderão ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas com atuação no segmento cultural. Então, pessoa física e jurídica podem se inscrever no edital. Na hipótese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem constituição jurídica, será indicada a pessoa física como responsável legal para o ato da assinatura do instrumento jurídico e a representação será formalizada em declaração assinada pelos demais integrantes do grupo ou coletivo. Ou seja, um grupo que não tem, né, o CNPJ e tudo mais, escolhe um representante e esse representante que vai com o seu CPF para a pessoa física escrever o seu projeto lá para o grupo, tá? Então, quem pode se inscrever nos editais? Então, pessoas físicas ou meio, pessoa jurídica com fins lucrativos, pessoas jurídicas sem fins lucrativos e grupos ou coletivos sem CNPJ, como eu falei. Então, escolhe lá um representante e ele vai com pessoa física daí. Quem não pode se inscrever? Quem tenha se envolvido diretamente na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise das propostas ou na etapa de julgamento de recursos. Sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de servidor público do órgão responsável pelo edital, nos casos em que o referido servidor estiver atuando. Então, no caso aqui, né, nós somos trabalhadores aqui da Secretaria de Cultura, né, do Departamento de Cultura. Então, ações afirmativas, que é bem importante. Na realização dos procedimentos públicos de seleção de que trata o artigo 2º, artigo 11, desculpa, serão asseguradas medidas de democratização, desconcentração, descentralização e regionalização do investimento cultural, com a implementação de ações afirmativas.
Isso aqui é bem importante, basicamente, porque você tem que descentralizar o recurso, o objetivo do Ministério da Cultura sempre foi esse, então você tira dos grandes centros, você leva para a maior parte, né, dos municípios do Brasil, para que todos os trabalhadores da cultura, da ponta mesmo, toda a rede que envolve esses trabalhadores da cultura, possam ser beneficiários do recurso. Então, descentralização seria isso. Vamos lá. O perfil do público da ação cultural é direcionado aos recortes de vulnerabilidade social e especificidades territoriais. O objetivo da ação cultural que aborda linguagens, expressões, manifestações e temáticas de grupos historicamente vulnerabilizados socialmente. E o terceiro ali, os mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo de agentes culturais em equipes compostas de formas representativas por mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, comunidades tradicionais, inclusive de terreno e quilombolas, populações nômades e povos ciganos, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência e outros grupos minorizados socialmente. E daí, claro, no artigo 5º, ficam garantidas cotas étnicas e raciais em todos os editais de fomento realizados com recurso da Lei Complementar 195. Então, leia as cotas, no caso seria então, 20% das vagas para pessoas negras, pretas ou pardas, e 10% dessas vagas para pessoas indígenas. No caso, então, gente, inicialmente concorre globalmente, né? Concorre com toda a concorrência geral. Daí, identificado que não bateu ainda 20% de pessoas negras, aí sim puxa-se a cota. Se nós percebemos, por exemplo, que os 10% de pessoas indígenas não forem atendidos, não tiver 10% das vagas para pessoas indígenas, e não vai ter como, porque não vai ter o público, essas vagas que sobrarem, elas passam para as pessoas negras. Tá? Então, a cota de 30%, vamos dizer assim, ela é garantida. Tá? Se não tiver os 10% dos indígenas, isso vai passar todo para os negros. Tá? Sobre a prestação de contas, daí, isso foi um complicadorzinho lá para entender, enfim, o pessoal do Estado estava bem batendo muito nessa tecla, né? Prestação de contas. Então, lá, prestação de contas de informações em loco, ou seja, né, terminei o meu projeto, chama a nossa secretaria, chama enfim, o pessoal do parecer, que faz o parecer, não, parecerista, chama todo mundo e está em loco ali. Então, eu fiz um filme, né, um documentário. Chama para exibição e lançamento do documentário. Essa é a prestação de contas, tá? A prestação de contas em loco é isso. Então, vamos lá. A prestação de informações em loco pode ser realizada quando o apoio recebido tiver valor inferior a R$200 mil. Então, todo mundo que receber menos de R$200 mil é em loco. Acredito que aqui todo mundo vai receber menos de 200 mil. Então ficamos nessa condição. Nos casos em que o ente federado considere que uma visita de verificação realizada por agente público seja suficiente para aferir o cumprimento do objeto. Daí, a prestação de informações em relatório de execução do objeto deve ser utilizada quando não for possível aferir o cumprimento por meio de prestação de informações em loco. Ou seja, quando não for possível fazer a prestação de contas em loco, aí sim vai ser exigido então documentação, nota fiscal, recibos e tudo mais. Então, nesse caso, o beneficiário apresenta o relatório de execução do objeto comprovando que foram alcançados os resultados dessa cultural. Após, o agente público designado para atuar na prestação de contas analisará o resultado apresentado pelo beneficiário. Então, daí eu vou deixar aqui com o Igor de novo, né? Porque ele vai falar um pouco do nosso cenário cultural em Palmeiras a partir do nosso levantamento da nossa pesquisa pública, né? Daquela nossa primeira consulta prévia, né? Sobre os interessados, enfim, os possíveis proponentes, tá? Obrigado, Paulo. Também queria agradecer a todo o pessoal da equipe da Secretaria que está ajudando aí, trabalhou o dia todo nisso. Bom, gente, vamos então para a parte prática, certo? Sei que deve ter ficado talvez alguma dúvida com relação à lei, mas vamos entrar nessa parte prática e daí a gente vai respondendo as dúvidas que tiver relacionadas a Palmeiras, porque acho que é mais fácil a gente chegar nesse sentido. Então, tudo que a gente vai fazer a partir de agora é decisão de vocês, certo? Esse é o objetivo da conferência. Claro que eu trouxe uma proposta. Por quê? Nós tivemos o embasamento da consulta pública, nós fizemos a consulta pública, todos vocês participaram, tivemos esse embasamento, e através desse embasamento, visto o que outros municípios fizeram, e principalmente visto o objetivo da lei, que é atingir o maior número de projetos possíveis, a gente fez uma proposta. Mas a gente vai deixar um espaço aberto para vocês conversarem depois entre vocês, e também para colocarem outras propostas, caso achem que o que a gente propor
não seja, né, ter contento de todo mundo. Beleza? Então pode passar ali. Vamos começar pelo artigo 5, inciso 2. Começar pelo 2, que é o mais fácil. O inciso 2 fala basicamente de reforma, restauro, manutenção e funcionamento de salas de cinema, sejam elas públicas ou privadas. Em Palmeira, nós só temos aqui o Cine Teatro como sala de cinema. Então, a proposta que a gente trouxe é que esse valor fosse utilizado para adequar o Cine Teatro como sala de cinema. Então, seria para comprar uma tela, que a gente orçou uma tela de 7 metros por 3 e pouquinho, ficaria em torno de R$16.000, e aí o restante para comprar um projetor para adequar nesse sentido, certo? Aqui, logo no começo, surgiu a dúvida se poderia ser usado para compra de equipamento ou não. Aí algumas pessoas interpretaram que não poderia, mas hoje a interpretação que se tem no Ministério é que pode ser utilizado. Por quê? Porque ele coloca como reforma, restauro, manutenção e funcionamento de sala de cinema. Então, para ter o funcionamento, existe pode ser tido a compra de equipamento, certo? Por que coloquei isso primeiro? Porque, como eu disse, esses valores não podem ser mudados de um inciso para o outro. Então, esse 39.354 tem que ser utilizado para apoio, reforma, restauro, manutenção e funcionamento de salas de cinema. Alguém teria alguma outra proposta com relação a essa questão das salas de cinema? Então, acho que podemos voltar. Então, deixa eu sair da frente aqui agora. Vocês têm um cartãozinho vermelho e um azul. Não, você não precisa. Um vermelho e um azul. Então, quem é a favor que esse recurso de 39 mil seja utilizado? Estou na frente? Seja utilizado para a compra de uma tela e um projetor para adequar uma sala de cinema, levanta o cartãozinho azul, e quem for contra, levanta o vermelho. Aprovado por unanimidade. Uma coisa importante, gente, muitos aqui vão fazer projetos audiovisuais, e a prestação de conta desse projeto é a exibição do projeto. Então, se nós tivermos aqui o projetor e a tela, isso vai facilitar para a execução do trabalho de vocês. Vocês não vão precisar alocar telão, alocar projetor, porque nós já vamos ter o espaço adequado para isso. Então, isso vai ser um facilitador também. Passamos para o segundo agora. Uma coisa que o Paulo falou e é importante, sei que a gente tem o pessoal das artes visuais, o pessoal do balé, o pessoal da música, o pessoal do teatro. A lei que o Paulo Gustavo, ela é voltada para o audiovisual. Então, eles até usaram esse termo nas explicações do Ministério, que os outros setores vão ter um gostinho, né? Então, é um valor pequeno que tem para os outros setores. O maior valor realmente é para o audiovisual. Depois, teremos a lei Aldir Blanc, que ainda não tem nada, o Ministério não passou nada para a gente, ainda não tem nada, mas você tem a certeza que a promessa, pelo menos da ministra, é que vai ter. Aí sim a lei Aldir Blanc é voltada somente para esses outros setores culturais. Então, gente, para explicar aqui o que a gente imaginou. Aqui nessa primeira coluna, está o resultado da consulta pública. Então, nós tivemos um projeto de longa-metragem, acima de 70 minutos, 5 projetos de documentários, 7 projetos de curta-metragem. Nesse curta-metragem também entram filmes curta-metragem e também teve alguns projetos de documentário de curta-metragem. Então, se encaixa como curta-metragem. Tivemos 2 que a gente colocou como produção audiovisual. O que seria produção audiovisual? Eu quero fazer o meu projeto, vai ser fazer um vídeo ensinando como é feito o pão no bafo. Enfim, uma coisa mais ou menos desse jeito. Então isso seria assim, não seria um curta-metragem, não seria uma longa-metragem, mas seria uma outra produção audiovisual. E aí tivemos 6 projetos de videoclipe. Como a proposta da lei é atingir o maior número de projetos possíveis, né, a gente pegou mais ou menos os valores que cada um tinha colocado nos projetos, certo? Fez uma média disso, pegou como referência valores de outros municípios e valores mais ou menos comerciais. E aí dividiu isso de forma que, teoricamente, todos os projetos pudessem ser contemplados. Por que teoricamente? Porque o edital não saiu ainda. Então pode ser que saindo do edital surjam novos projetos que não estavam na consulta pública. Ou pode ser que de repente alguns projetos que estavam, de repente agora declinem, não surgem. Então,
por isso seria teoricamente. E aqui embaixo aí teria o valor de um parecerista, que pode ser usado até 5%. Então a gente colocou aqui o valor de 13 mil e os quebratinhos que tem ali, que seria para o parecerista. Por que o parecerista? Porque se tiver mais projetos, aí precisa do parecerista para fazer essa seleção. Caso não tenha, estudamos esses valores, esses projetos, e saiu exatamente isso, ou saiu menos projetos, aí não precisa do parecerista, porque não vai ter escolha, todos serão contemplados. Aí esse valor do parecerista, a lei permite que esse valor seja redimensionado. Então a gente pode ou atender de repente mais 2 projetos, ou dividir ele entre os projetos, enfim, isso pode ser redimensionado, certo? Então, vou fazer a leitura aqui que talvez alguém não enxergue. Então seria um longa-metragem no valor de 30 mil reais. Ah, Igor, não faz longa-metragem com 30 mil. Depende. Projeto audiovisual é muito subjetivo. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, do Guto Passo, um cineasta de Curitiba, que muitos aqui conhecem. Ele esteve aqui fazendo uma oficina de teatro com a gente e ele contou a história. Ele queria fazer um documentário contando a história da família dele que veio da Ucrânia. Aí ele ia gravar lá em Prudentópolis, na casa da família dele, fez um orçamento para isso. Custaria mais ou menos 60 mil reais para ele fazer isso. Ao longo do caminho, ele conseguiu um financiamento maior e ele resolveu ir para a Ucrânia com a família dele e ficar 2 meses na Ucrânia, gravando lá o documentário. Aí o orçamento de 60 e poucos mil foi para quase 2 milhões de reais. Então, é mais ou menos isso que acontece aqui. Ah, puxa, eu quero fazer um documentário contando a história dos poloneses. Vou lá na Santa Bárbara, vou contratar um cameraman para filmar, vou contratar alguém para fazer a edição, vou pôr uma locução, vou gravar com algumas famílias. Você faz isso com os 6 mil reais de curta-metragem tranquilamente. Não, eu quero ir para a Polônia gravar os poloneses. Aí é um outro tipo de projeto. E aí não é o que a lei prevê. Alguns municípios tiveram um problema com isso. Por exemplo, Curitiba. A primeira proposta que a Curitiba teve, eles pegaram 4 milhões. Eles propuseram que dividir em apenas 4 projetos de 1 milhão cada. É lógico, tiveram um monte de processos, eles eram um pouco ofensivos. Por quê? Porque o objetivo da lei é atingir o maior número de projetos. Então aqui ficaria assim, um longa-metragem de 30 mil, 5 documentários no valor de 11 mil, 7 curta-metragens no valor de 6 mil cada um, 2 produções audiovisuais no valor de 4 mil cada um, 6 videoclipes no valor de 4 mil e o parecerista no valor de 13.172,45. Certo? Agora eu vou dar uns 5 minutinhos para que vocês possam trocar ideia até entre vocês, enfim, para a gente não fazer nada correndo. E daí depois disso, a gente vai abrir para cada um apresentar as propostas. Gente, aqui está livre para todas as propostas, certo? Olha, eu acho que em vez de fazer 7 curta-metragens de 6 mil, vamos fazer um de 42 mil. Propõe, a Assembleia vota, se for aprovado, perfeito. Ah, ao invés de fazer 7, vamos fazer 5, vamos fazer mais 2 videoclipes. Porque os valores, tem por exemplo videoclipe. Teve gente que pediu 150 reais para fazer um videoclipe. Teve projeto que colocou, videoclipe estava 150 reais. Teve projeto que colocaram um valor bem mais alto, porque outros tipos de projeto. Né? Então, enfim, a gente vai dar 5 minutinhos, a partir de agora, para ação, irmão. Ah, está colocando no nome? Mas vou colocar que são 7h39. Vamos dar 5 minutinhos, só para a gente trocar uma ideia, e aí a gente volta para ouvir as propostas.
Vou explicar para você. Na verdade, a gente vai seguir o que a desde 1 a 15, curta-metragem. De 15 a 30 é médio, no caso que seja documentário, e de acima de 70 minutos é o longo-metragem. 15 a 30, Mas claro que assim, eu quero fazer um documentário de 60 minutos. Não tem problema. O problema seria não, fazer um documentário de 12. Daí você fecha de curto. E se for acima de 70, a gente fecha com o longo. Na verdade, a gente passava é que não tinha nenhuma norma sobre isso. Mas assim, de acordo com a consulta pública, a gente não teve nenhum caso, tipo, mesmo CNPJ, vários CNPJs que vieram, sempre estão em incisos diferentes, sabe? Então, você está inciso lá um curta-metragem, depois está lá outro como uma produção cultural, aí está outro como um ensino. Então, daí. Eu poderia participar do que é a principal. Então, apesar de dizendo assim, que não gostaria de fazer essas áreas, assim, experiências. Ó, pessoal, terminou nosso minutinho, 30 pouco, tá certo, minutinho? Bom, até então o que nós tínhamos, né, Paulo e Renato, Paulo está pesquisando essa questão do CNPJ, Paulo está pesquisando ali e a gente vai ver essa questão dos quantos CPFs e quantos CNPJ. Até então nós tínhamos que era livre, mas isso que o Rogério levantou é interessante, inclusive é mais lógico, né, porque realmente senão entra um produtor lá com 20 projetos, pega o dinheiro tudo e leva todo. Então, mas acredito que nesse momento aqui isso não faria muita diferença, porque na consulta pública nós não tivemos casos assim, então acho que aqui não teria assim muita diferença, certo? Pode falar. Surgiu alguma outra proposta? Alguém tem alguma outra ideia? Gostaria de propor alguma coisa? O Irapuã fez uma proposta ali que eu acho que é bem interessante. Aqui, no produção audiovisual, tem 2, e no videoclipe tem 6. Mas é o mesmo valor, então ele sugeriu de juntar tudo numa coisa só, como produção audiovisual e videoclipe. Acho que é lógico que só tem o mesmo valor.
Então, acho que poderíamos fazer isso. Gente, uma coisa importante, eles bateram muito na tecla, e eu tenho que falar isso para vocês para ficar claro. São produções audiovisuais. Tem que gerar um produto. Tem que ter um roteiro, tem que ter uma equipe, tem que ter um... Certo? Ah, eu tenho uma filmagem do aniversário do meu Piazinho de 5 anos, que dura 30 minutos, vou colocar como documentário O Filho do Igor. Não. Tá, estou exagerando, mas agora nós é concreto. Minha banda vai tocar no Stone sábado. Põe uma câmera lá e filma. Tá aí meu videoclipe. Não. Pode ter até ser uma filmagem ao vivo, mas tem que ter um roteiro, tem que ter uma produção, tem que gerar um produto audiovisual. Não é apenas uma gravação. Né? A orquestra vai tocar aqui no final de semana, a gente põe uma câmera aqui no meio, grava a orquestra tocando, pega o dinheiro e fala, tá aí meu videoclipe. Não, tem que ser um produto, entendeu? Nenhuma proposta, gente? Pode falar, Rodrigo. Eu sugeriria, nas conversões aqui, que, de repente, oportunizar essas produções em um tempo mais curto e retirar a longa-metragem pudesse proporcionar uma produção maior, como a Gabriela falou ainda, a gente não sabe a possibilidade de ter um ou mais produto de cada uma das pessoas. E poderia, de repente, ela na prefeitura fazer um festival em 2 dias, né? Proporcionando uma movimentação maior. E também, quando se fala de produto, gerar um produto, pequenos vídeos com durações menores, também movimentam de maneira, um movimento maior economicamente, quando a gente fala disso, que uma apenas filme de 30 mil reais. Seria a sugestão, de repente, dividir entre os outros e retirar o primeiro item. Perfeito. Mais gente participa. Com relação a essa ideia do festival, até depois ali tem um item que é para mostra de cinema, que até tem 2 propostas, então isso pode se encaixar, e essa ideia de fazer dentro de uma mostra com tudo isso é o que a gente tem como vontade. Qual que é a dificuldade, talvez? É porque, vocês vão ver depois, que os que foram contemplados têm 24 meses para realizar o projeto. Então, a gente não pode garantir que vai fazer, porque daqui 24 meses vai ser talvez outra gestão, talvez outras pessoas, então a gente não pode ter essa garantia disso, né? Mas é uma ótima ideia. Então vamos votar primeiro, como dizem, vamos votar a emenda primeiro, depois votamos o projeto completo. Então, a proposição do Valdir de retirarmos o longa-metragem e aí dividir esse dinheiro nos outros formatos menores, certo? Então todos entenderam? Retirar o longa-metragem e dividir nos outros formatos menores. Então, os que forem a favor, levanta a plaquinha azul, e os que forem contra, a plaquinha vermelha, por favor. Mas teve alguém que ficou interessado em fazer a longa-metragem. Teve uma proposta de longa-metragem. Eu acho que tem que ser respeitado. Mas é que decide aqui na conferência. Exatamente, definimos isso aqui. Então, os que são a favor de retirar o longa-metragem e dividir, levanta a plaquinha azul, e os que forem contra, levanta a plaquinha vermelha. Eu estou na frente da câmera aqui. Vamos ter que contar. Celso, só levanta só uma das duas, você está levantando as duas. Então são 14 contra. 2, 3. Pode baixar o jogo. Só fica um azul agora. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Só deixa eu correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então deu 14 a 1 e uma abstência. Isso. Então 14 contra, 11 a favor. Então, 14 votos contra, 11 a favor e uma abstenção. Então, fica mantido o longa-metragem. Agora, alguém tem mais alguma proposta de alteração desses valores? Ou podemos votar a proposta inteira? Ah, tá, verdade. É que eu acho que essa aí vai ser unanimidade. É a proposição do Irapura. Juntar o videoclipe com produção audiovisual em um item só,
Então seriam 8 itens de 4 mil reais. Na verdade só vai mudar a escrita, né? Mas o valor é o mesmo e a quantidade seria o mesmo. Quem for a favor, azul, quem for contra, vermelho. Olha, por unanimidade. Então juntamos como. Então eu vou nominar como produção audiovisual barra videoclipe. Perfeito? Mais alguma sugestão de alteração nesse panorama? Aqui, nesse caso, não precisaria votar, mas vamos votar só por uma questão de democratização. Caso não tenha um número de projetos suficientes que precisem fazer a seleção, esse dinheiro do parecerista seria dividido entre os projetos. Aí, aqui no caso, a gente poderia contemplar um pouco também essa ideia do Valdir. Esse dinheiro do parecerista dividiria daí entre os projetos de menor valor. Certo? Seria daí ali curta-metragem e as produções audiovisuais. Que aí dá um reforcinho em cada um, né? E acho que... Então, para deixar clara a proposta. Caso não tenhamos o número de projetos que necessite a seleção do parecerista, quem é a favor de que esse dinheiro, os 13.162,45 do parecerista, seja dividido entre as produções audiovisuais barra videoclipe e os curta-metragens? Quem é a favor, levanta a plaquinha azul, quem for contra, levanta o vermelho. Oi? Dividido naqueles dois. Isso, essa que é a proposta. Se não precisar, dividido naqueles dois. Certo? Sei, mas aí vai automaticamente aumentar o valor de cada uma das pessoas. Isso, daí aumenta um pouquinho o valor de cada um. Mas só do curto. Tô com o microfone na mão para não dizer. Só do curta-metragem e do audiovisual. Eu sei, mas assim, você vai criar mais vagas ou você vai aumentar o valor das vagas? A princípio aumentaria o valor. Porque daí se criar mais vagas, teria que fazer um outro edital. E aqui seria no caso de não ter mais proposições, sabe? Daí tem que ser. Daí vai precisar acontecer. É no caso de não ter. Então vamos dizer, aqui são 6, 7, 8, 9, 14, 16 projetos. Ah, tivemos 12 só. Então não precisa de parecerista. Aquele valor a gente divide entre os demais. E inclusive, outros valores podem também ser divididos, podem ser remanejados. Então, por exemplo, assim, a pessoa colocou lá o filme longa-metragem, certo? Mas pediu, sei lá, 200 mil reais. Agora no edital, o valor vai ser 30 mil. Aí a pessoa fala, não, com 30 eu não quero fazer. Então ela nem põe a proposta. Aí não surge nenhuma proposta de longa-metragem. Esses 30 mil podem ser divididos entre os outros. Então isso não tem nenhum problema, certo? Oi? Quantos quiser, desde que seja dentro desse valor. Ele pode ser até 5%, que dá mais ou menos 15 mil e pouquinho. Só que como a gente arredondou os outros valores, a gente deixou a sobra, que seja 13 mil e pouquinho, para a questão do parecerista. Mais alguma proposta em relação a isso? Então, podemos votar então dessa maneira: um longa-metragem 30 mil, 5 documentários de 11 mil, 7 curta-metragens de 6 mil, 2 produções audiovisuais, 8 produções audiovisuais barra videoclipes de 4 mil reais. E o parecerista de 13.172,45. Então, quem for a favor dessa configuração, plaquinha azul; quem for contra, vermelho. Então, por unanimidade. Beleza, pessoal? Vamos para frente então. Agora, o inciso 3, que trata de mostras, oficinas, digitalizações, coisas desse formato. Nós tivemos uma proposta de oficina de cinema, 2 propostas de mostra de cinema e uma proposta de digitalização de alguma obra, certo? Aqui, gente, a gente cai na mesma história do audiovisual. Uma oficina de cinema, 3 mil reais. Mas a minha oficina, Igor, é com o Celto Mello. E ele cobra 250 mil. Não é o caso, certo? Se é o caso de uma oficina, né? A digitalização. Puxa, eu quero pegar uma obra, digitalizar toda ela, fazer um tratamento, consegue fazer tranquilamente com 5 mil. Não, eu quero pegar uma obra que está destruída e fazer uma reconstrução dela fora do Brasil, com um especialista em cinema. Aí custa muito mais que isso, certo? Então aqui seriam projetos
dentro da nossa realidade com esses valores. O que a gente fez? A gente colocou a oficina R$3.000, que é mais ou menos o que tem se cobrado no mercado. A digitalização R$5.000, que é mais ou menos o que a gente viu em outros editais que eles têm colocado. E aí o valor que sobrou, 11.758,56, a gente dividiu em dois para a mostra de cinema. O que é a mostra de cinema? Mesmo caso. Eu quero fazer uma mostra de cinema igual a mostra de Gramado, vou trazer artistas, custa muito mais caro. Não, vou fazer uma mostra de cinema aqui, vou colocar um telão, nem vai precisar, porque já vai ter aqui um telão projetor, que a gente já provou no interior, mas vou gastar com divulgação, vou gastar com um coquetel, uma coisa ou outra. Então é possível realizar dentro desse valor. Vou dar mais 5 minutinhos para vocês trocarem uma ideia de novo. A gente faz a mesma metodologia da passada. Apresento novas ideias. Esse orçamento, essa escala de preços da digitalização, é para fim de longa-metragem? Na verdade, esse aqui a gente não fez um orçamento, eu não conheci nenhuma empresa para isso. Eu me baseei em alguns modelos digitais que tinha, que eles colocaram entre 3 e 10 mil reais. Então a gente colocou os 5 mil, porque como eu falei, depende muito do tipo de trabalho que vai fazer. Vai pegar uma obra, por exemplo, em Palmeira, tem o seu João Pedro Bacilo, que tem as obras dele. As obras dele estão em DVD, você vai pegar ou vai pegar em fita. Vamos digitalizar e passar para um DVD. Isso tem um custo barato. Não, mas a obra dele está marcada, tem alguma coisa, precisa ser restaurada. Aí isso custa bem mais caro. Então, essa é a diferença. A diferença entre pintar uma parede ou restaurar uma parede. Então, a gente se baseou assim por um projeto mais simples. Porque até porque uma restauração de um longa-metragem, dependendo do estado que tiver, custa muito mais caro que isso, certo? Então, tem 5 minutinhos. 5 minutinhos, então, para vocês trocarem uma ideia, e daí a gente já faz a mesma metodologia. Pessoal, se vocês têm comentário, tem um cafezinho aqui na frente. Se alguém quiser pegar um cafezinho, fique à vontade.
Bom, pessoal, vamos retomando. Ó, uma dúvida que surgiu do Irapuã ali com relação a essas mostras de cinema. Se isso aqui seria uma coisa do município ou seriam propostas. Não, isso aqui foram propostas que foram apresentadas na consulta pública. Então, a gente não pode garantir que os produtos de vocês sejam exibidos nessas mostras. Por quê? Porque são um projeto particular. Então a pessoa fala, não, eu quero fazer uma mostra de cinema com filmes do Mazzaropi. Enfim, então é um projeto. Né? Daí não vai se encaixar os nossos... Né? A ideia que o Valdir deu é que mais tarde a prefeitura realize uma mostra de cinema para apresentar esses projetos. E claro, depende assim, o propositor que fez essa proposição, depois fala, puxa, uma boa ideia, vamos fazer isso. Então, pode ajudar uma coisa com outra. Mas aqui não tem nenhuma garantia que seja isso, porque é um projeto pessoal. Então vamos lá, gente. Alguma proposta, alguma colocação? Pode falar, Rogério. É digitalização, remasterização. Também eles foram gravados em película. Alguns de 16, não sei se são dois, um de 16 e os outros de 35 milímetros. Tem um artista do Pedro, assim, do Celso. Super 8. Super 8. Super 8 foi o Grava da Peça. Grava da Peça. E daí 16 foram os dois. Então a remasterização, ela, no orçamento, parte aí de R$20 mil. Fica fora. Então, imaginando que não haverá nenhuma outra proposta para digitalização, que esse recurso fosse alocado em uma oficina de cinema. Foi aumentado para duas, de repente. Duas de 4 mil. 4.500. Não, 12 de 4, são 3 de 4. Perfeito. Infelizmente, veja, o recurso é muito pequeno, né? 19 mil e pouquinho. Não daria, nem que colocasse todo o recurso, não daria para fazer a remasterização. Então, mais alguma proposição com relação a isso? Então, a proposição do Rogério seria retirar o item digitalização, que foi justamente o Instituto Histórico que propôs, e alocar isso 2 oficinas de cinema, certo? Então, ficaria 2 oficinas de cinema no valor de 4 mil cada uma e 2 mostras de cinema no valor de 5.879,28 centavos cada uma, certo? Então, quem é a favor, plaquinha azul, quem é contra, plaquinha vermelha. Então, por unanimidade. Beleza, pessoal? Podemos passar para o próximo agora. Então, esse é o próximo e é o último. Aqui é o seguinte. Aqui foi bem engraçado, que aqui povoou tudo quase num só. Nós temos balé, dança, música, teatro, folclore, enfim, um monte de áreas. Então a gente não quis colocar áreas separadas, porque daqui a pouco eu ponho lá 2 peças de teatro, 2 espetáculos de dança, mas às vezes tem um teatro, tem 3 danças, enfim. Então a gente colocou tudo isso como produção cultural, que é o que diz também no inciso, que é para apoio de produções culturais. Então nós tivemos na consulta pública nenhuma proposta de projeto de economia criativa, uma proposta de cursos e oficinas, 18 propostas de produção cultural e uma proposta de desenvolvimento de espaços culturais, mas que não se enquadra na lei, porque na verdade não é um desenvolvimento de espaço cultural. Foi uma pessoa que propôs o desenvolvimento de um espaço turístico, de turismo de aventura. Então daí não se encaixa. O espaço turismo não se encaixaria como desenvolvimento de espaço cultural. O que entra em produção cultural? Teatro, balé, dança, orquestra, artesanato, eu vou fazer, enfim, vou construir uma estátua, uma coisa assim. Entra tudo como produto cultural, certo? Então, também a gente fez a mesma metodologia. Dividimos aí as 18 produções num valor de mais ou menos R$5.000, que basicamente seriam espetáculos, artesanato, coisas assim. Então seria mais ou menos o valor de mercado e o valor que também foi usado em outros editais. Então dividimos nas 18, daria uns 90 mil, e aí o valor restante, 3.690, a gente colocou como
cursos e oficinas, porque só teve uma, então estaria mais ou menos dentro dos 3 mil e pouquinho, que foi o que tinha também lá no curso e oficina de cinema, certo? Então vamos dar mais 5 minutinhos para eles trocarem uma ideia, e aí voltamos com a mesma metodologia. Alguma dúvida antes de vocês conversarem? Pode falar, Rodrigo. Talvez esse seja que tenha mais participação, mas esse não fica parecidista também, o valor separado. Desculpa, eu não expliquei isso. Aquele parecerista lá no primeiro, ele é o parecerista de todos, só que ele não pode ser retirado um pouquinho de cada inciso, ele tem que ser retirado de um inciso só. Então a gente optou por retirar do que tem um valor maior, para ser menos afetados os projetos. Então, aquele parecerista seria disso aqui. Então, no total, nós tivemos 44, se não me engano, 43 ou 44 propostas na consulta pública, e dentro desse formato seriam os 44 contemplados. Né? Se tiver, tem 46, aí eu preciso do parecerista, eu coloco o parecerista. Não, deu 42, não precisa. Também pode acontecer assim, puxa, são 44 e deu 46, então são 2 a mais. A gente pode pegar aquele valor do parecerista e fazer, vamos dizer que sejam mais 2 produções culturais, dividir em 2 e fazer mais 2 produções, mas não precisa do parecerista. Mas isso tudo a gente pode ajustar. Pode falar, Michel. É o teu projeto, certo? Claro, ele vai ser, entre aspas, né, no caso do parecerista, avaliado por um parecerista. Então, assim, eu coloquei assim, eu vou dar uma oficina de teatro. Vão ser meia hora de aula durante um dia só. Não, você vai dar uma oficina de artesanato. Vão ser 5 dias, 3 horas cada dia. Então, dentro dos critérios que eu vou mostrar depois, o teu projeto é bem mais relevante que o meu. Então, vai ficar dentro disso. Né? Não, eu quero porque quero ganhar esse dinheiro. Então, eu vou colocar que eu vou fazer 6 meses de oficina, todo dia, 4 horas por dia. Beleza, se você conseguir fazer isso com 3 mil reais, o caso é seu, certo? Então, é livre, qualquer tempo. Claro que são cursos, oficinas culturais. Então, não, eu quero dar uma oficina, o Celso vai dar uma oficina de arrumar motor de Fusca. Não, isso não se encaixa. Né? Que é o caso do projeto que aconteceu no desenvolvimento de espaços culturais. Ele queria fazer, era um projeto para fazer um chalé, uma chácara no interior para receber turistas. Então isso não é um projeto cultural, então não se encaixaria nisso, certo? Pode falar. Por exemplo, daí tá, põe uma, né, vai ter, ali está previsto uma vaga para um projeto de oficina. Mas, por exemplo, se daí alguém apresenta, acaba chegando 2, 3 projetos de curso de oficina, e daí não produção cultural, tipo, não tem, só tem 15, por exemplo. Também vai pode ter ser que limitado. manejar isso, porque daí assim, né. E essa outra questão, por exemplo, se não preencher todas as vagas, sobrar, o que acontece com isso? Se sobrar ou se não tiver, ele pode ser manejado dentro do inciso. Não tem nenhum problema. O que eu não posso é assim, puxa, sobrou 10 mil reais aqui. Então eu vou fazer mais uma longa-metragem do inciso 1. Não posso. Eu tenho que manejar aqui. Então sobrou 10 mil de produção cultural, coloco uma oficina. Posso alterar. Né? Mas isso daí vai ser feito após a apresentação dos projetos, após a avaliação? Isso. Vai fazer uma nova? Isso, após o edital. Após o edital ele pode ser remanejado. E aí não dá, então, para ficar a produção cultural em cursos e oficinas, tudo junto, igual ficou o outro? Daria. Aqui tem um detalhe, que é uma coisa assim, que tem interpretação. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Vou fazer uma oficina de teatro e ao final da oficina apresentar um espetáculo de teatro. Produção cultural. Não é uma oficina, é produção. Vou fazer uma oficina de artesanato. Vou ensinar a fazer biscuit e vamos produzir 30 biscuits. Isso é uma produção cultural. Então isso se encaixa como produção cultural. Não precisa ser oficina. Oficina seria uma coisa que não vai resultar em nenhum produto. Eu vou vir aqui, vou fazer exercício de expressão corporal, expressão vocal, terminou, valeu pessoal, um abraço. Isso é uma oficina. Mas se resultar em algum produto, se encaixa na produção cultural. Então aí o que acontece? É aquilo que o Pirapô falou. De repente, a minha ideia era só fazer uma oficina ensinando a fazer biscoito. Mas eu posso produzir 10 biscoitos, isso vira uma produção cultural.
Então, teria essa opção, que aí eu acho que a gente mata essas duas coisas. Fica, né, tanto a questão do aeroporto, surgiu 2, 3 oficinas. Então, poderia entrar numa só. Então, mais alguma proposta? Pode falar, Rogério. O edital vai trazer quais são os produtos que podem. Sim, vamos trazer. Mas, na verdade, isso aqui é aberto. Eu quero fazer um livro. É um produto cultural. Quero fazer uma revista. Claro, fazer uma revista sobre moda. Não, mas quero fazer, por exemplo, teve uma proposta que é fazer uma revista contando a história da Igreja Matriz. Da Fundação de Palmeira e tal. Isso é um produto cultural. Né? Eu vou fazer uma exposição de fotos antigas. Isso é um produto cultural. Então, ele se encaixa ele é bem aberto realmente. Qualquer coisa que gere um produto que seja cultural, ele está enquadrado dentro disso. Mais alguma dúvida? Alguma outra proposição? Então, vamos voltar essa proposição do Valdir. Juntar, então, o curso de oficina com produção cultural. Aí vai faltar a calculadora, calcula. 93.690,67 centavos, dividido por 19 produções. Vai dar um pouquinho menos de 5 mil. Porque aí a oficina dá um valor mais baixo, né? Eu baixaria. Por 19. Ó, 4.931. Diminuiria R$70 de cada projeto. Não sei se seria relevante ou não. Eu não vejo muito. Alguém tem alguma dúvida, alguma outra proposição? Será que não vale a pena, na verdade, tirar ela e incorporar? A não ser que tem que teve uma proposta de oficinas, né? Mas também, uma vou dizer que a proposta é questão do filme. Pode, né? Vamos voltar então primeiro essa proposição do Valdir? Então, a proposição do Valdir seria incluir o 3.690,67 o valor total e as oficinas também, então seria 93.690 dividido por 19 itens, que seriam produção cultural / cursos de oficinas. Isso daria um valor de R$ 4.931 para cada projeto. Diminuiria R$ 69 cada projeto. Então, quem é a favor, plaquinha azul, quem for contra, plaquinha vermelha. Agora vai ter que contar, então. Azul primeiro. Doze 12 azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. E 13 vermelhos, então, por um voto. Então, pode falar, Michel. Aí que tá. Para vocês, vai o valor inteiro, certo? Qual que é o detalhe? Então, assim, a proposta é 5 mil. Qual que é o detalhe? O valor vai inteiro, mas a responsabilidade também é toda de vocês. Então, imposto, eu vou deixar isso aqui no dia 31 lá na minha conta. Virou o ano, imposto de renda. Imposto de renda. Eu vou fazer alguma coisa, vou precisar tirar uma nota fiscal. Imposto. Então, o dinheiro da nossa parte vai inteiro para a conta de vocês. Mas tudo que vocês tiverem que tirar imposto, eu contratei uma pessoa, tive que registrar a pessoa. Então, os custos de registro, tudo por conta do proposto. Também dentro de tudo isso tem aquela questão da cota. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a única pessoa que escreveu ali curso de oficinas foi a Michelle, mas não teve esse candidato e só tem o segundo que é dela. Então, automaticamente, essa pessoa levou o projeto. Não. Dar a possibilidade de 2 pessoas participarem. Isso? Não, porque a cota é global. Então, assim, os 44 projetos, 20% seriam 8 projetos que tem que ser para pessoas negras, pretas ou pardas, e 10%, que seriam mais 4, para indígenas. O indígena,
para ele poder concorrer na vaga de indígena, ele tem que apresentar aquela carteirinha da FUNAI. Né? Palmeira, de acordo com o censo, tem 12 pessoas que se autodeclaram indígenas, mas elas não são documentadas. Então, eu posso afirmar, mas a gente imagina que não vai surgir nenhum projeto indígena. Então, aí esses 10% automaticamente passam para a cota de pessoas negras, pretas ou pardas. Então, aí seria 30%. Então, teriam 12 projetos com pessoas negras, pretas ou pardas. Isso tudo concorre dentro dos 44. Então, apresentou os 44. Teve 14 projetos que se autodeclaram negros, pretos e pardos. Beleza, certinho. Ah não, teve só 9. Então aí precisa se ver se tem outros projetos dentro da cota. Aí esses outros projetos seriam contemplados para completar o mínimo. E caso daí não haja outros projetos, aí realmente não tem mais proposição. E o edital também ele fala sobre mecanismos para participação popular, principalmente da população LGBTQIA+, e do público negro, inclusive de povos do terreiro. No edital isso vai ficar contemplado de que forma? No próximo slide a gente vai ver na questão dos critérios. Né? Na verdade, assim, para falar bem a realidade para vocês, baseado na consulta pública, nós nem nos preocupamos muito com isso, porque a consulta pública foi bem, surgiram muitos projetos abertos. Então, se não me engano, tem acho que 16 projetos que são de pessoas que se declaram como negros, pretos ou pardos. Aí tem, a maioria dos projetos são de mulheres, estão contemplando a questão das mulheres. Então, assim, a gente não teve nenhum caso desse. Então, a gente imagina que com esse formato todos seriam contemplados, então não teria nenhum problema. Mas, ali está também na questão de representatividade, e daí isso vai ser na questão do parecerista, separar. E talvez a gente possa até colocar uma sugestão que eles dão, que a gente acabou não colocando, por justamente estar contemplando todos, mas acho que podemos colocar no edital, não tem mais, que poderia ter um bônus extra para essas populações. Então, tipo assim, cada item vale 10 pontos, por exemplo, e daí tem mais um item de 10 pontos para pessoas LGBTQIA+, mulheres, pessoas em vulnerabilidade social, coisas assim. Então, ele poderia incluir esse item bônus aqui. Mas aí, no outro quesito, que é os critérios, a gente vota isso. Então, a segunda proposição seria manter como está, 18 na produção cultural e 1 nas cursos e oficinas. Então, quem é a favor, plaquinha azul, quem for contra, o vermelho. Beleza? Então, estou na frente. Unanimidade, perfeito. Vamos passar para o último, então. Aqui são os critérios para a seleção. Eu vou ler ele só para talvez não ter um enxergado. Relevância cultural. Avaliar o quanto o projeto contribui para a promoção, preservação ou difusão da cultura local, regional ou nacional. Inovação e originalidade. Verificar se o projeto traz abordagens criativas e inovadoras, contribuindo para a diversificação e inovação da cena cultural. Qualidade artística. Avaliar a excelência artística do projeto, incluindo a expertise dos artistas envolvidos e a qualidade técnica das produções. Alcance e difusão. Considerar o alcance do projeto, incluindo o número de pessoas atingidas e a capacidade de disseminação das atividades. E o último, clareza e viabilidade na execução. Verificar a clareza e a solidez do projeto, bem como a sua viabilidade financeira e estratégias de execução. Então, fazendo uma explicação rápida, né? Questão da relevância cultural. Meu projeto vai fazer um filme, curta-metragem, contando a história de Castro. Qual que é a relevância cultural disso para Palmeira? Não que não possa ser feito, mas talvez tenha um outro projeto contando a história de Palmeira, vai acabar pesando um pouco mais. Então, a relevância local, regional e nacional. Inovação e originalidade, o próprio nome já diz, né? Coisas diferentes que saiam do mesmo. Qualidade artística, o que acontece? É aquilo que a gente falou. Aí eu vou gravar o aniversário do meu piazinho lá e pronto, esse aqui é meu audiovisual. Não, isso aqui não está na qualidade artística, certo? Mesma questão dos documentários. Né? Eu vou fazer aqui, gravar em Santa Bárbara, fazer uma coisa menor. Não, eu estou me propondo fazer uma coisa maior. Então, é nesse momento que teria essa avaliação. Alcance e difusão, considerar o alcance do projeto, incluindo o número de pessoas atingidas e a capacidade. Eu vou fazer uma oficina de biscuit para 2 pessoas
ter 3 horas. E o Valdir vai fazer uma oficina de biscuit para 40 pessoas. Então o projeto dele tem um alcance muito maior que o meu. Aí ele vai produzir os biscuits e vai fazer uma exposição com capacidade de atingir 300 pessoas. Então isso seria um alcance. E o último, que no meu ponto de vista é o mais importante: clareza e viabilidade de execução. Eu vou fazer um projeto sobre os imigrantes poloneses. Tá, qual a duração? Como? Qual a ideia? Qual o objetivo? Não, é que eu vou na Polônia filmar os imigrantes poloneses. Não, você pode até querer, mas você não sabe o que está falando, porque não tem viabilidade de execução. Né? Só a passagem para a Polônia custa muito mais do que você vai receber ali. Então seria para avaliar isso, para descartar algumas coisas que às vezes surgem, né, diferentes. Claro que, como eu sempre digo, a minha visão, em cultura, a gente não julga o que o outro pensa. Né? Então, daqui a pouco, a minha peça de teatro custa 100 mil reais, porque o ator que eu vou trazer cobra 95 mil, porque ele é um ator espetacular, e depende da peça de teatro que o Celso vai fazer, custa 2 mil, porque ele vai fazer. Então, isso é subjetivo, certo? Mas aí não cabe a gente julgar sim ou não, mas sim se é viável dentro daquele orçamento que está sendo direcionado, certo? Dos critérios, alguém tem alguma dúvida, alguém quer fazer algum apontamento? E daí aqui, só poderíamos incluir então essa questão que o Valdir falou, desse, que está tendo em alguns editais, que seria esse ponto bônus para mulheres, LGBTQIA+, todos aqueles, né, que estão naqueles outros, que as populações estão naqueles outros itens. Pode falar, Aaron. Daí assim, porque essa avaliação vai ser uma pontuação para cada um desses itens, e cada um vai ter uma pontuação igual. Isso, cada um teria pontuação igual. São 5 itens, seria cada um teria, por exemplo, se for uma pontuação de 0 a 10, cada um teria 20 pontos. Mas todos teriam o mesmo peso. E isso se precisar do parecerista. Né? Mas cada um todos teriam o mesmo peso, e daí também teria o mesmo peso extra, esse ponto bônus. Mas sem parecerista, quem que vai avaliar aí? É que se não tiver parecerista, daí só não vai ter parecerista se não tiver projetos a mais. Não vai pontuar. Temos 44 coisas, temos 40 projetos, todos estão contemplados. Mas aí pode ser projeto que não atenda nada disso ali. Ninguém que desclassifica isso na oferta. Ou se acontece, como você disse, eu quero fazer um filme sobre caso, não é relevância para nós. Talvez a importância do parecerista seja essa, diferenciar de uma vaga, para que até, se for necessário, tem que ser no digital mesmo. Né? É que nesse caso, como é um audiovisual, o tema do audiovisual não tem como a gente desclassificar. Eu vou fazer vou fazer um filme contando a história, sei lá, da minha bisavó que morou lá na Jaguaraí. É um produto audiovisual. Né? Ele vai perder ponto na relevância comparado a outros produtos. Então, surgiu lá, são 11 documentários, surgiu 12, e um deles, que é sobre isso, sobre a história de Castro, provavelmente esse não seria classificado. Mas se só tiver os produtos, aí sim. Essa questão que o Rogério falou, de não atender a nenhum dos casos, a gente até não se preocupou muito com isso, Rogério, porque na consulta pública não surgiu nenhum caso assim. Foi só aquele do chalé turístico, e daí automaticamente a gente já tirou fora. Os outros todos se encaixam de uma forma e outra, até porque são muito amplos. O quesito é muito amplo, né? Pode falar, Michel. Alguém que tem vontade de fazer, mas não se atenta, não sabe assim, o tanto que é importante, é muito tempo para se faz, vai ter que gastar bem esse dinheiro, às vezes a pessoa não tem essa ideia e está querendo participar. Não tem ninguém que sabe para ajudar e a ideia às vezes do parecerista é falar, não, você não vai conseguir fazer isso, sabe? Às vezes a pessoa participa de nada, né? Então, Se não tiver o parecerista, não corre o risco daquele da filmagem do aniversário acabar sendo aprovado? Porque se você não está tendo uma avaliação dos critérios. Mas aí nós podemos fazer o seguinte. Então, vou fazer uma proposição que era a ideia inicial. O parecerista seria uma pessoa que seria contratada para fazer esse parecer. Por que o parecer? Pela isenção, né, dele, certo? Mas caso não tenham quantidade de projetos suficientes, então não precisaria selecionar esses projetos.
precisaria apenas ver se eles estão de acordo ou não. Então aí nós podemos montar uma comissão de parecer com pessoas que não sejam contratadas. Então, puxa, o Instituto Histórico indica 2 pessoas, enfim, pega o Conselho de Cultura mais 2, monta lá uma banca com 7 a 10 pessoas, só para ver, puxa, tem 40 projetos, esse aqui está fora, está discutido. Não, todos estão de acordo, todos são contemplados. Né? O parecerista seria para aquela questão da concorrência. Né? Puxa, daqui a pouco, não, mas o Valdir ganhou o projeto e o Celso perdeu. Não, mas o Valdir ganhou porque ele é amigo da parecerista. Não seria contratado uma pessoa de fora. Né? Mas nesses casos de somente ver se eles se adequam ao que a lei exige, eu acho que nós podemos, então, de repente, montar uma comissão de pareceristas que não precisassem ser contratados, são pessoas aqui de Palmeiras mesmo, eu acredito que nós não teríamos problema. Como eu falei, sinceramente, eu não me preocupei muito com isso, porque todos os projetos que vieram se adequam de uma forma ou outra, pela amplitude do projeto, sabe? Exato. Exato. Uma possibilidade que é liberada pelo Estado, pelo MIC, é o seguinte: ter o parecerista contratado, mas ainda ter a comissão dos selecionados da cidade. Poderia dialogar com os dois. Poderia contratar o parecerista, mas também teria a resto da comissão. Seria uma pessoa isenta no caso. Não, quantas quiserem. Dentro daquele valor. Podemos contratar 13 pessoas de R$1.000. Ou uma de 13 mil. Daí depende do. Deixa eu fazer uma proposição então. Uma proposição não, completar aquela proposição inicial. O caso do parecerista, ele só seria retirado caso não haja necessidade dele. Então, recebemos 40 projetos. Todos estão de acordo? Não precisa do parecerista, a gente retira o parecerista. Puxa, tem alguns que a gente tem dúvida. Né? Então, aí precisaria. Por que eu digo isso? A lei, ela é justamente para ajudar todo mundo. Então, ela é bem ampla. Por exemplo, eu dei um exemplo, vou filmar o aniversário do meu piazinho. Filmar o aniversário do meu piazinho e trazer, não é um produto visual. Mas fazer um curta-metragem chamado O Aniversário Feliz, com um roteiro, com uma história do aniversário, cujo meu piazinho é o ator principal, tem várias tomadas, tem fala, é um produto. Então, assim, é difícil algum produto não se encaixar. Só não se encaixou aquele do turismo, porque assim, era fazer um chalé na minha chácara para receber pessoas do turismo. Não deve haver cultura mesmo. Mas se ele falasse, vou fazer um chalé na minha chácara para contar a história de Palmeiras, eu vou fazer um museu que o Arnoldo tem. Por aí, talvez se encaixasse. Então. Sim. Não pode fazer. Exato. Eu acho que tratando da Palmeiras, que é uma cidade pequena, tem pessoas que é difícil, nessa condição, ter alguém que conhece aqui, que vai se Não retirar de forma nenhuma, mesmo se tiver menos quantidade, manter os parecistas. Também não é ideia. Sem nem pensar. Se tiver quantidade, se não tiver. Sim. também está contratando pessoas, também Garante de qualquer forma, tendo mais do que ou não. Então, vamos votar assim. O que vocês acham? Fazer uma proposição para a gente votar. Manter o parecerista do começo ao final, independente de quantos projetos tiverem ou não, para avaliar essa questão da qualidade dos projetos. Também tem um outro porém. Daqui a pouco, daqueles 18 projetos culturais, produções culturais, o parecerista acha que, 5 não se encaixa, e tira aquelas 5. Aí, aquele dinheiro sobra, aí reabre o edital para outras 5 produções. Então, também tem isso. Né? A chance de depende abrir para outras produções ter mais relevância. Então, a proposta seria manter o parecerista do começo ao fim, independente de quantos. Botou naquele começo de tirar o parecerista ou não, mas agora está surgindo essa proposta de manter. Mas se for revotar coisas que nós já votamos, tem que querer revotar minhas fotos também. É. Ele já votou lá no começo. Sim. Eu também agora
talvez. Tivesse que ter toda a informação para poder fazer uma avaliação. Eu acho que nesse caso Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos votar para votar. Então, concordo com você. Surgiu agora esse item novo, né? Que são os critérios. Então, realmente surgiu um fato novo. Então, vamos fazer uma votação assim. Quem é a favor de votarmos novamente a questão do parecerista? Plaquinha azul, quem é contra, plaquinha vermelha. Isso. 1, 2, 3. Isso, contra e pau. Só na azul, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 azuis. Só os vermelhos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, venceu não votar no momento parecerista. Então, com relação ao parecerista, mantém-se aquela primeira votação. Caso seja necessário o parecerista devido ao número de projetos, se mantém o parecerista. Caso não seja necessário, aquele dinheiro que é do inciso 1 é manejado no próprio inciso 1, nos dois itens de menor valor. Perfeito? Gente, seria isso. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa? Alguma dúvida, alguma proposição, alguma ideia? Agora é o momento, antes de encerrarmos. Pode falar, Michel. Sim, isso tudo segue o padrão do Ministério, sabe? Já mandaram um edital padrão, é até engraçado o edital vem assim, esse recurso virá para, 2 pontinhos para cima, tal. Então ele vem só para a gente completar os valores e colocar essas divisões expoentes. Sim. Isso. Todas as fases. Tempo para ter recursos, tempo para tudo. Tá. O que é a nossa previsão? Esse dinheiro está em fase de adequação na LOA, certo? Então, a gente pretende agora, nos próximos dias, ajustar esse edital, fazer a elaboração. A gente está tendo essa assessoria da Andressa, que é da parte regional. Vamos levantar essa questão que o Rogério falou, da quantidade de CPFs e CNPJs e tal. Então, a minha ideia é que até o final de setembro a gente esteja com o edital 100% pronto. Puxa, mas vai demorar um mês. Demora um pouquinho. Por quê? Porque a gente precisa fazer um edital bem feito, precisa estar contemplado tudo isso. Esse edital vai passar por uma revisão da parte da regional, enfim. Aí o edital seria aberto, vamos dizer, no mês de outubro, seria mais ou menos uns 30 dias para ficar esse edital aberto. Aí começo de novembro teríamos o resultado, e aí o dinheiro tem que estar na conta de vocês legalmente até o dia 31 de dezembro. Certo? E aí a partir do momento que o dinheiro cair na conta de vocês, tem 24 meses para executar. Oi? Todos. Além. Só um pequeno detalhe também, só para preparar o pessoal, vai ter que ser aberta uma conta no Banco do Brasil para quem for contemplado. Tá? Então, a conta que vocês têm, que vocês usam nos outros bancos, não vai valer. Tem que ser aberta uma nova conta. Claro, isso só depois que vocês se inscreverem no digital e forem contemplados. Aí vocês abrem a conta lá e recebem o dinheiro. Então, só para já avisar todo mundo que não vai dar para usar a conta regular de vocês. Aí, tá? Mais alguma questão, gente? Mais uma dúvida? Só fala, Rodrigo. na nossa pequena, aproveitando a votação, né? A última a gente acabou votando, esse votava no modo. A última a gente votou, então fica incluso aquela pequeno trecho das minorias que foi Isso. Um item bônus, né, das minorias, que seria no mesmo peso dos outros critérios. Então, assim, vai somar 100 pontos todos, e quem for mulher pode somar até 120, vamos dizer assim, no mesmo peso que os docentes. Mais alguma dúvida, gente? Aproveitar para fazer um convite para vocês. Amanhã, às 8 horas da noite, vai ter uma apresentação da Orquestra Feminina Ladies, do SESI. É muito
muito legal. Estão rodando no Paraná, é uma orquestra só com mulheres, muito legal mesmo. Um espetáculo de alta qualidade. Totalmente gratuito, o único porém é que eles só se apresentam para a quantidade, para a capacidade do espaço, sabe? Então nós não podemos colocar 500 pessoas de pé do lado, não. Então são 366 ingressos, certo? Então tem que chegar um pouquinho cedo para poder garantir os ingressos, mas é totalmente gratuito e é um espetáculo muito bacana. Então estão todos convidados. E no mais, às 8 horas. E na sexta-feira tem a apresentação do balé Regiane Abreu, que também é um teatro, esse é um evento particular delas, mas todos estão convidados. Os ingressos custam quanto? R$15, podem ser comprados com as bailarinas. Beleza? Gente, de coração, muito obrigado pela presença da palavra. A ideia é a gente fazer isso agora, ainda esse ano, sabe? É que assim, agora a gente está focando os esforços na Lei Paulo Gustavo, pela questão do dinheiro vir, de colocar nas contas, então a gente está focando nisso para fazer o edital, para finalizar tudo isso. Mas a ideia é a gente fazer ainda esse ano uma conferência de cultura. Então teria que ser antes disso, teria que ser em setembro, para justamente tirar as delegações para as outras. Então vamos agendar nos próximos dias. Agora já tem um telefone de todos vocês, então a gente depois vai mandando essas mensagens para vocês irem acompanhando. Beleza, gente? Muito obrigado mesmo. Esperamos que vocês tenham bons projetos. Qualquer dúvida que tenham, gente, podem vir falar com a gente. Olha, eu pensei num projeto assim, será que se encaixa? A gente está mastigando isso e vivendo isso dia a dia há bastante tempo. Então a gente está por dentro de tudo. Beleza? Obrigado a todos. Só um detalhezinho, depois da hora do projeto, a gente vai fazer um forms que vai ter bem certinho o modelo de cada projeto. Então é bem tranquilo, gente. Vamos só escrever o que precisa. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Até mais. E agora vamos tomar um cafezinho ali, né? Continuar a conversa.